Vamos orar, né? Feche os olhos se assim você desejar e tenha sede de Deus, sede da verdade. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós estamos na tua presença. O novo e vivo caminho foi aberto e qualquer um que crê está na tua presença, Senhor. Por isso nós queremos te adorar em espírito e em verdade, reconhecendo Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro, não existe outra coisa. Reconhecendo que o nome de Jesus está acima de todo nome, para que diante do nome dele todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, aquele que é a porta verdadeira, o único caminho, a luz do mundo. Nós te adoramos, Senhor. A nossa alegria está em te conhecer este evangelho da graça de Deus, Senhor. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha iluminar os olhos do nosso coração. Aquela oração que Paulo fez em Efésios, iluminar os olhos do coração, para que a gente possa compreender a riqueza do nosso chamamento. Confiando que assim será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. E vamos à palavra de hoje. Abra aí Gálatas, capítulo de número 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Gálatas 4, versículos 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Agora preste bastante atenção. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, olha bem, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então vamos à mesma pergunta. Desde o começo do ano temos feito essa mesma pergunta. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O que estava acontecendo com essa igreja? Paulo foi na região da Galácia, fundou igrejas e pregou o quê? Ensinou o quê para essas igrejas? O evangelho da graça de Deus, né? Então, no capítulo 1, versículo 6, Paulo fala que eles foram chamados. Vai, volta, acende aí, volta. Nós esquecemos, né? Não tem problema, tudo tranquilo, para ficar tudo mais claro. Depois você corta lá o vídeo lá. Aí, Walter, a gente conversa, né? Quem conversa não faz, tem que fazer, né? Então, Paulo diz para os Gálatas que eles foram chamados na graça de Cristo. Então vamos recapitular. O que diz Efésios 2:8? O arroz com feijão. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Né? Alguém poderia pensar assim: eu que tive nessa fé. Aí Paulo diz: isto não vem de vós, você não produz isso, não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie.
Então, essa fé que um dia brotou dentro de nós, não veio de nós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não vem de nenhuma obra. Então, primeira coisa que eu tenho que ter clareza dentro de mim, no meu coração: nada que o homem faça lhe dá a possibilidade de ser salvo. Ele pode se esforçar, ser religioso, pagar preço, subir uma escadaria de joelhos, fazer 1001 coisa que a religião peça que ele faça. Mas nenhuma obra que o homem faz tem poder de salvá-lo. O homem é incapacitado de salvar-se a si mesmo. Você tem que entender isso. Nada que o homem produz lhe dá a condição de salvá-lo. O homem não tem poder de salvação fazendo qualquer coisa por si mesmo. Essa salvação vem de Deus pela graça, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E o que é ser salvo? O que nós temos falado sempre. Na nossa mente foi posto assim, olha, enquanto aqui na vida eu creio em Cristo, mas eu tenho que pagar preço, tudo tem um custo, eu tenho que guerrear, fazer tanta coisa, aquela luta com o diabo que não para, e se eu der uma escorregadinha já era, Mas um dia, quando eu morrer, sair do corpo, então aí sim eu vou entrar na eternidade salvo. Por que as pessoas pensam assim? Porque tem lá na mente delas a salvação associado a obras. Então, o dia que você encontrou Jesus Cristo, creu nele de verdade, é o dom de Deus, é chamado pela graça de Deus, creu nele, o que aconteceu? Você já foi salvo. Você não vai ser. Você já foi salvo por Jesus Cristo. Jesus Cristo é um Salvador completo, suficiente, vivo, poderoso, que já te salvou. A salvação começa aqui e agora, a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo. Então, quando eu creio em Cristo, o que aconteceu comigo? Ele me libertou do império das trevas. Me libertou. Você acredita nisso ou não? Se eu for lá em Mateus, Marcos, Lucas e João e ler o Velho Testamento, eu não vou encontrar essa verdade. Se eu, antes da cruz, em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não vou encontrar essa verdade. Porque essa verdade é manifesta depois da cruz. Cristo cumpre o sacrifício perfeito, mas lá na frente Paulo tem essa revelação que ele recebeu direto de Jesus Cristo. O que Paulo fala em Gálatas 1, que nós já lemos e estudamos? O evangelho que eu prego eu não aprendi de homem algum, Paulo disse, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, mais lá na frente, Paulo revela, Deus revela a Paulo, abre o entendimento dele. E aí vem Colossenses, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E neste reino eu encontro o quê? A redenção, fim do cativeiro, e a remissão dos pecados. Isso já se cumpriu na minha vida. Então você não precisa que ninguém venha pôr a mão na tua cabeça para te libertar. Você não precisa de oração forte para ninguém te libertar. Você não precisa culto de libertação. O que é um culto de libertação? O crente está 20 anos na igreja. Então ele vai lá numa sexta-feira e fica lá, sai. Ele faz isso, ele não precisa disso. Ele não precisa que ninguém fique gritando atrás do púlpito, sai agora. Tudo isso não é evangelho. Isso é esse falso evangelho. Quando ele encontrou Jesus, foi liberto do império das trevas, transportado e posto no reino do Filho do amor de Deus. Neste reino acabou o cativeiro. E se eu tinha problemas, prisões na minha vida, Cristo me liberta de tudo. A salvação começa aqui. Agora, por fim, vem a segunda etapa, que eu vou, quando deixar esse corpo, ter a vida eterna. Está bem claro isso? Agora, o crente chega na igreja, ele não sabe dessas coisas. Ele encontrou Jesus, Jesus é meu Salvador, eu creio, estou salvo. Agora, o que a igreja tem que fazer com ele? Senta.
Eu vou te ensinar o que aconteceu com você. Vou te ensinar o que é ser crente. Vou te ensinar o que Jesus já fez por você, que é o Evangelho da graça de Deus. Ele tem que ser educado, ensinado, orientado, formado nesta verdade do Evangelho da graça de Deus. Mas dependendo do lugar que ele for parar, o que vão falar para ele? Agora você precisa... campanha de libertação de quarta-feira, buscar o Espírito Santo, você precisa fazer votos, subir no monte, sacrifício, desce do monte, precisa jejuar, vão pôr na cabeça dele um monte de coisas para ele fazer, vão encher ele de obras, menos mostrar o que a graça de Deus através de Cristo já fez por ele. Então ele pode permanecer 10 anos num lugar buscando uma libertação que nunca chega, porque o culto de libertação nunca para, é programa de igreja já. Ele pode ficar ali enfurnado, fazendo coisas uma vida inteira, sem entender o Evangelho da graça de Deus. Então o que faz com o crente novo? Se ele for para esses lugares, ele vai ficar escravizado, não sabe o que é ser salvo. Se você chegar para ele e falar assim, tem certeza da salvação? Ele vai falar, estou me esforçando. Vocês estão entendendo ou não? É isso que foi posto na cabeça deles. Mas Cristo já me salvou, já me libertou do império das trevas, já me comprou com o seu próprio sangue. Eu sou guardado pelo poder de Deus, das mãos dele ninguém irá nos arrebatar. Já somos salvos. Eu tenho que entender isso, crer, olhar para o Evangelho, viver nessa liberdade, sem medo de diabo, sem medo de superstição, sem medo de macumba. Está pensando que Jesus Cristo é pequenininho? Está de braço, tirando um braço de ferro com o diabo? O diabo está lá com um bração grande, com um garfão tatuado, e Jesus está com aquela cara de quadro, com aquela mãozinha suando assim, o braço dele indo para trás. Na maior parte da mente das pessoas é isso. Não, Jesus tem total autoridade sobre o diabo. O diabo na cruz foi aniquilado e destruído. É assim que a nova aliança mostra. O diabo é um fracasso. Olha, quando o diabo faz coisas e pensa que ele ganhou, quando ele descobre, ele só cooperou com a obra de Deus. Está tudo no controle. Vocês entendem isso? Não tenha medo de nada. Então, isso foi o que Paulo ensinou aos Gálatas. Agora, o que aconteceu com essa igreja? Entrou o pessoal da lei, o pessoal da guarda do sábado, o pessoal das obras, o pessoal da circuncisão, o pessoal do Velho Testamento. E entraram lá, Paulo se ausentou, continuou a obra de Deus e começaram a fazer o que com os Gálatas? Não, só o que Cristo fez não é suficiente, você tem que se circuncidar, voltar para a lei. É que nem nos dias de hoje, você precisa fazer campanha, você precisa fazer voto, fazer sacrifício, subir no monte, né? Entrar nas guerras, na batalha, tem que vigiar, vigia, sabe, a mesma coisa. E o que aconteceu com essa igreja? Eles foram minando esse ensinamento da graça de Deus, e eles se voltaram para a lei, para a velha aliança, para as obras. Aí Paulo diz o que no versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas? Paulo fala, admira-me, nossa, esqueci do óculos, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, agora veja bem, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha, essa gente aí da lei são perturbadores, eles trazem as pessoas para as obras, para o desespero, impõem fardos pesados. Você pode ver, todo crente que está debaixo de lei, de velha aliança, com a cabeça cheia de coisas para fazer, tem que pagar preço, está sempre devendo para Deus, é um crente perturbado, não tem paz, não entra na paz do evangelho, não entra na segurança da salvação. Pode ver, são os perturbadores. Todo aquele que prega a salvação por obras, enche a igreja de obras, de custo, tudo tem um custo, tudo tem um preço, tudo tem alguma coisa para se pagar. Pode ver que essa gente que está lá não tem segurança de ser salvo, eles estão tudo perturbados. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. O que é perverter? Tirar a pureza do evangelho, adicionar elemento estranho. Aí Paulo fala, mas ainda que nós
ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Anátema, maldito. Então, olha, nós não aceitamos nada que não seja do evangelho da graça de Deus. Não interessa quem pregue, quem fale, se é o maior pregador do mundo, se é pregador por uma igreja de 5.000 membros, se está na televisão, não nos interessa. Nada que é da lei não nos interessa, nós não temos nada a ver com isso. Nós permanecermos no evangelho da graça de Deus, é nisso que nós cremos, no sacrifício perfeito, na obra consumada feita por Jesus na cruz do Calvário. Então Paulo fala, se eu mudar o discurso, ou até um anjo vindo do céu pregar coisa além do que nós já pregamos, seja amaldiçoado. Olha como Paulo é rigoroso, porque Paulo não quer que nada penetre no evangelho e mine o evangelho da graça de Deus. Versículo 9: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja o quê? Anátema, seja maldito. Agora vamos lá para o capítulo 4, onde lemos. Então Paulo vai começar a trabalhar nessa carta, mostrando que eles foram para a lei e foram por um caminho errado, voltaram para um jugo de escravidão, estão deixando a graça de Deus de lado, voltando para a lei, né? Paulo fala até que caístes da graça, né? E fala que voltar para a lei é voltar para o jugo da escravidão. Ele vai tecendo todas essas considerações até que chega no capítulo 4, e vamos ver só a partir do versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer o quê? Resgatar os que estavam sob a lei. Então, quando o tempo se cumpriu, o que Deus faz? Deus envia seu filho Jesus Cristo. Olha como Jesus Cristo nasce, você tem que ver, ele nasceu judeu, debaixo da lei. Jesus Cristo nasceu judeu e debaixo da lei. E debaixo da lei. Você pode ver tudo que Jesus Cristo fez. Jesus não pregou pela graça sois salvos mediante a fé. Quando aquele jovem rico veio falar com ele, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus tinha que falar para ele, olha, pela graça sois salvos. Mas por que Jesus apontou a lei? Jesus falou, sabes a lei? Não matarás, não adulterarás e tal, e tal, e tal. O jovem falou, guardo isso desde a minha infância. Jesus, falta-te uma coisa, vende tudo que tem aos pobres e me segue. E o homem foi embora triste. Por que Jesus não pregou a graça ali? Jesus veio cumprir a lei. Ele nasceu debaixo da lei, ele é um judeu que tem que cumprir a velha aliança. Ele veio para cumprir a velha aliança. Então ele está submetido, ele nasceu debaixo da lei, nasceu de mulher, para quê? Para cumprir a velha aliança, porque não tinha um homem que pudesse cumprir, não tinha ninguém que pudesse cumprir a velha aliança, cumprir a lei. Então Jesus é Deus em forma de homem, sem pecado, sangue de Deus, sangue puro, ele vem cumprir a lei. Como é que ele vai nos tirar debaixo da lei? Porque ele nasceu de mulher, para nos tirar debaixo da lei. Ele veio para cumprir a lei. E a única forma que ele nos tiraria debaixo da lei, cumpriria a lei, acabaria com o ciclo da lei, era ele cumprindo a lei, sendo o último sacrifício da lei. Está bem claro isso na sua mente? Então olha, lei entende, olha como está claro. Para resgatar os que estavam sob a lei, no versículo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, ela nasceu de mulher, tinha que ser homem, homem Deus, Deus homem, nasceu debaixo da lei. Para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, para que nós recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Então como é que ele nos resgatou de debaixo da lei? Cumprindo a lei. Vamos trabalhar nisso? Vamos lá. Mateus capítulo 5, vamos lá, Mateus 5. Vamos ver Jesus declarando essas coisas. Versículo 17, Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei. O que é revogar? Anular e cancelar. Repare bem, ele está falando isso aqui antes da cruz. O sacrifício perfeito não aconteceu ainda. O sangue dele não foi derramado. Ele está falando isso para os judeus.
os que estão debaixo da lei. Então ele está dizendo, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Olha lá, não vim para revogar, vim para cumprir. Então ele não veio anular a lei ali, nem revogar a lei. Ele veio para fazer o quê? Cumprir a lei. Ele veio cumprir, não havia um homem que pudesse cumprir a lei. Todos pecaram. Paulo fala em Romanos 7,14, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então ninguém que vem de Adão tem natureza para poder cumprir a lei. Todos são transgressores. A lei é dada justamente para mostrar que pecado é pecado, mostrar a natureza caída do homem, a incapacidade do homem de cumprir a lei, e ela vem como ministério de condenação. A lei foi dada para isso, para saber que pecado era pecado, revelar a natureza humana caída do homem e condenar o homem. Fala, Valdeci. Então a lei realmente não salvou ninguém. Não. Não, a lei, Valdeci perguntou, então a lei não salvou ninguém? Não. Porque Jesus cumpriu no mesmo tempo e não anula a lei. Então, mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, não anular. Não, pode falar, vai, depois eu volto a mudar. Então, vamos começar. O Valdeci perguntou o quê? Começa de novo, Valdeci. Fala para todo mundo ouvir. Então, em todo tempo, a lei nunca salvou ninguém. Nunca. Porque, olhando Deus, achou graça em Moisés. Achou graça em Noé. A graça sempre foi a salvadora. A lei para nada prestou para não ser mostrar o que era pecado. Porque, digamos, a lei do homem mostrar o que é crime. Sim, a lei foi dada para mostrar que transgressão é transgressão. Mas como Jesus cumpriu, e com a sua morte ele anula a lei. Ele não veio anular, mas ao mesmo tempo. Não, ele está falando isso antes da cruz. Ele não chegou na cruz ainda. Então, nós vamos ver isso, né? Então, olha, vamos ler de novo, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então, Jesus Cristo veio para cumprir o quê? O que ele fala, ó? A lei e os profetas. Ele veio para cumprir o quê? Pega isso. A lei trazida por Moisés e tudo que os profetas, tanto os menores como maiores, falaram a respeito dele. Então ele veio para cumprir a lei e os profetas, as duas coisas. Está bem claro isso na sua mente? Cumprir a lei e os profetas. Agora vamos lá, João capítulo 19. Vamos ver aquela palavra consumado. Você está em Mateus, vamos para João 19. João capítulo 19, a partir do versículo 28. Leia com atenção isso que nós vamos ler, com entendimento, para que você veja o que Jesus está dizendo ali na cruz. Então, João 19, 28 até o 30. Olha lá. Jesus está na cruz aqui, ó, ele já está cravado ali na cruz. O sacrifício perfeito está acontecendo. O sangue dele está sendo derramado. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, veja bem. Vendo Jesus que tudo já estava consumado. Consumado para quê? Para se cumprir a Escritura. Que Escritura? Não tinha nada da nova aliança escrita ainda. O que Jesus tem em mente? A Escritura, o Velho Testamento. Quando Jesus vê que tudo já está consumado. O que é uma coisa consumada? Que já se completou, já está feita. Quando ele vê que tudo está consumado. Para se cumprir o que? A Escritura, inclusive a lei. Estava ali, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando num caniço de sopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está o quê? Consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ele morreu ali. Consumou-se o quê? Tudo que a lei e os profetas disseram, Cristo consumou ali na cruz. Então, quando ele morre, está se cumprindo o último sacrifício da lei. Ele nasceu debaixo da lei, nasceu de mulher, para resgatar os que estavam sobre a lei. Então, Cristo é o último sacrifício da lei. Como o sacrifício dele foi perfeito, ele tinha um sangue perfeito, ele é o verdadeiro cordeiro, sem mancha, sem mácula, perfeito.
Então o sacrifício dele é um sacrifício perfeito. Ele cumpre a lei e é o último sacrifício da lei. Acabaram-se os sacrifícios, acabou. Ali tudo encerra, ele é o último sacrifício da lei. Agora, quando é que começa o Novo Testamento? A gente fala assim, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento começa na cruz, quando diz está consumado. Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus é um judeu, está cumprindo a lei, está apontando para a lei, ele está fazendo milagre, está fazendo muita coisa para atrair as pessoas a ele. Mas ali não é nova aliança, ainda que na tua Bíblia está aqui, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento acontece ali, quando ele diz, está consumado, o sangue é derramado. Dali para frente é que se começa a nova aliança, o Novo Testamento no sangue dele. Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz, não é Novo Testamento, são só registros da parte histórica, física, que Jesus cumpriu aqui na terra, nada mais que isso. Ele sendo judeu, ele é judeu e está cumprindo a lei como judeu. Está bem claro isso na tua mente? Então, onde começa a nova aliança? Na cruz. Na cruz. Ali, tudo foi consumado, ele é o último sacrifício, tudo se conclui ali. Dali para frente, é a nova aliança feita no sangue dele. Começa tudo novo. Começa tudo novo. Está bem claro isso na sua mente? Então, vamos ler alguns versículos aqui. Efésios capítulo 2. Vamos lá, Efésios. Nós vamos chegar lá em Romanos 10, 4. Efésios capítulo 2, versículo 15. Vamos lá. Efésios 2, 15. Esse capítulo 2 fala sobre a salvação pela graça, né? Depois Paulo vai continuando. O que diz aqui do Efésios? Vamos ler desde o 11, vai. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, dos gentios e dos judeus fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Agora entenda o versículo 15, ó. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, dos gentios e dos judeus, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? Então o que Paulo está dizendo no versículo 15? Que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, aboliu a lei na carne dele, aquele corpo de carne cravado ali na cruz, aquele corpo sacrificado, ele aboliu na carne dele, no seu sacrifício, a lei dos mandamentos. Foi abolida a lei dos mandamentos. Quais são as leis dos mandamentos? A lei trazida por Moisés. Foi abolida. Não é isso que está escrito aqui? É isso que está escrito. Então, eu não posso mais voltar para trás e viver nesta velha aliança. Eu falo que sou igreja, falo que creio em Jesus Cristo, que creio no poder do sangue dele, e vivo no Velho Testamento praticando as mesmas coisas que os judeus praticam até o dia de hoje. A mentalidade do Velho Testamento cega você para a nova aliança, cega totalmente. Então a lei foi abolida na carne dele, naquele corpo que foi cravado na cruz. Foi ou não foi? Não está escrito aqui? Está escrito. Se foi abolida, está escrito. Entende ou não? Está bem claro isso? Vocês mais novos estão entendendo isso direitinho? Então vamos para outro texto agora. Romanos, volta um pouquinho. Capítulo de número 7. E vamos ler versículos 4 e versículo 6. Depois você lê o capítulo inteiro, 7. Versículo 4, o que diz?
Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes. Presta atenção. Nós acabamos de ler lá que ele aboliu a lei dos mandamentos na carne dele. Agora ele vai falar do corpo aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora entenda isso aqui, ó. Agora, porém, libertados da lei. Agora, porém, libertados, olha, versículo 4, nós morremos relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Agora, porém, versículo 6, libertados da lei. Fomos libertos da lei, libertos do jugo da lei através de Cristo. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Então nós morremos. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. De modo que servirmos a Deus como? Presta atenção. Em novidade de espírito. Você é um nascido do alto. Você adora a Deus em espírito. Então como é que você serve a Deus? Em novidade do espírito. A lei não era uma coisa para o espírito, a lei era uma disciplina para a tua carne, para um controle da carne, mostrar os pecados da carne. A lei era coisa da carne, mandamento da carne. Expunha a carne e condenava as obras da carne. Agora, de modo que servirmos a Deus em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que letra? A letra da lei. Então, Jesus Cristo disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito e nasceu de novo é o quê? É Espírito. Então você é Espírito. Você entende isso ou não? Então quando você nasceu de novo, aquilo que Adão perdeu, aquela imagem, semelhança que Adão perdeu no pecado, Cristo te restitui. Você é nascido do Espírito, você é... Ô pastor, está meio espírita essa conversa. Não, é o que a Bíblia diz. E como é que você serve a Deus? Você serve a Deus agora com o homem interior. Como que você adora a Deus? Adoração, eu tenho falado isso, não é levantar a mão, não é bater palma, não é gritar, não é vir aqui na frente da igreja um monte de gente dançando, bonito, né? Tudo isso aí o homem faz. Isso é carne, isso não é adoração. Só quem é nascido do alto é o verdadeiro adorador que adora Pai em espírito e em verdade. Então nós servimos a Deus não na caducidade da letra da lei, mas com espírito novo em novidade de espírito. Então nós fomos libertos da lei, morremos para a lei, sim ou não? É difícil entender isso, porque sabe o que acontece? A gente mistura o velho com o novo e traz o judaísmo para o Novo Testamento. Pode ver, a maior parte das pregações da igreja, eles em Mateus, Marcos, Lucas e João falam dos milagres, dos demônios, das curas e voltam para trás. Eles não entram nas cartas de Paulo. Dificilmente você vê um pregador da mídia pregando alguma coisa sobre Romanos. Quer entender o Evangelho tem que entender Romanos. Então eles veem milagre, o Espírito Santo, o demônio, a multiplicação de pão, aí volta para trás para... Vão com Josué lutar em Jericó. Eles não passam pela cruz. Eles não entram na nova aliança. Pessoal, Valdir, a adventista, eles acham que não foi anulada a lei, só faz isso. É a lei moral, a lei memorial, não foi anulada. Por isso que faz confusão na cabeça dos coitados. Então, é que eles não entraram no Evangelho. Está claro isso, queridos? Então, eu sinto em dizer, a maior parte do povo de Deus está antes da cruz. Eles vêm, olha, eu creio em Jesus Cristo. Olha, expulsou o demônio e fez milagres. Você não vê os apelos para vir na igreja? Olha, quer que a tua vida muda? Vem aqui. Olha, você que recebe os folhetins, você está com insônia, não dorme bem, vem aqui que tem um culto de libertação. Mas não falam de nada daquilo que Jesus já fez na cruz e depois da cruz. Você não vê isso ou não? Então cria um véu na mente deles. Quando você lê lá um Romanos 8:1, agora pois nenhuma condenação existe para quem está em Cristo, eles não entendem isso.
Pega um desses de culto de libertação, fala aí, leia aí Colossenses 1,13. Foi liberto do império das trevas ou não foi? Ele não acredita que foi, ele não entende isso. Tem um véu para a nova aliança, tem ou não tem? Vocês vieram de lá, vocês sabem disso. Então vamos ler de novo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servirmos a Deus como? Não na carne, apesar de estar preso num corpo, com espírito novo, em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, não mais na letra da lei. Então, como Cristo vem me resgatar de debaixo da lei, ele vem cumprir a lei, cumpriu a lei e me libertou da velha aliança. Você tem que entender que você foi liberto da velha aliança. Cristo é o último sacrifício da lei, o sacrifício perfeito. O que João Batista disse dele? Olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era filho do sumo sacerdote, conhecia tudo, ensinado pelo Pai, da velha aliança. Quando ele vê Jesus, vem a revelação. A mente dele vai lá para os sacerdotes da velha aliança, os sacrifícios dos animais. Mas quando ele vê Jesus, Deus revela: esse é o Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Tirar o pecado do mundo, vai quitar a dívida do pecado na cruz. Vai quitar a dívida do pecado na cruz. Vai ou não vai? Agora vamos lá para o Valdeci, que até agora ele queria que a gente lesse isso aqui. Romanos 10, 4. Vamos ler desde o versículo 1. Paulo está falando dos irmãos judeus, olha lá. Irmãos, 10, 1. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor de Deus, a Deus a favor deles, é para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha lá, eles tinham zelo por Deus, tinham, mas não com entendimento. Agora o 3 aqui é um divisor de águas, preste atenção. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Eles tinham zelo por Deus, sim, mas só que eles não se submeteram à justiça que veio de Deus através de Cristo. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se submeteram à justiça que vem de Deus. Aí é o checkmate. O que Paulo fala? Porque o fim da lei, olha, presta atenção, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Não é o que está aqui, não está escrito aqui. Então é verdade, não é verdade? Então nós não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo da velha aliança. O fim da lei, a lei acabou em Cristo, ela acaba para a justiça daquele que acredita, daquele que acredita. Então tem muita coisa linda do Velho Testamento, mas a mentalidade de obras do Velho Testamento acaba na cruz. Nós estamos libertos da lei. Acabou a lei ou não acabou? Anulou. Não, ó, veja bem, para se anular, ele tinha que cumprir. Então ele cumpriu e aboliu, anulou. O fim da lei é Cristo. Então não adianta um adventista vir falar: olha, você tem que guardar sábado. Por que você tem que guardar sábado? Porque a profeta Ellen White teve uma revelação. Não, vem com revelação de uma profeta deles. O sábado tem tanto poder para salvar quanto o que Cristo fez na cruz. Estão totalmente debaixo de condenação, estão debaixo de lei. Eles não saíram da lei ainda, estão presos na velha aliança. Então o fim da lei é Cristo, a lei acabou. Acabou ou não acabou? Acabou. Onde nós vivemos? A igreja existia no Velho Testamento? Não existia, procura lá. Velho Testamento, história do povo judeu. Onde a igreja vem existir? Mateus 16, Jesus fala a primeira vez: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu edificarei essa igreja sobre a rocha que é Cristo, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Primeira vez. Quando nasce a igreja nasce depois disso. Nasce ou não nasce? Depois disso. Então o fim da lei é Cristo. Cristo veio e cumpriu a lei, ele era acima da lei.
e estabelece a outra, a nova aliança no sangue dele. Mas é bonito isso. Porque Isso é bonito, quem não entendeu isso ainda, ele não entendeu o evangelho. o livro do pecado não, a lei é o tribunal maior do que a lei. Sim, alguém com maior autoridade que ela. Então, quem não entendeu isso, não entende o evangelho, não consegue entender o evangelho. Agora vamos lá, Colossenses capítulo 2, vamos lá, Colossenses 2. E aquele famoso versículo 14, vamos ler o 13 também, Colossenses 2, 13, 14 e 15. E a vós outros que estavais longe pelas vossas transgressões, estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Agora, leia e entende, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, o que Cristo fez? Removeu inteiramente, não deixou nada lá, nem um pouquinho. O que Cristo fez? O que era esse escrito de dívida que constava de ordenanças e nos prejudicava? Era a lei que apontava, vocês são pecadores, estão debaixo de condenação, né? A lei era o instrumento de condenação. Então esse escrito de dívida que era contra nós, que constava das ordenanças da lei, nos era prejudicial, o que Cristo fez? Encravou inteiramente. Não, deixa eu ler, eu prefiro ler do que falar o decorado. Vamos lá, de novo. Tendo cancelado o escrito de dívida, era contra quem? Contra nós. Constava o quê? Em ordenanças. Nos era prejudicial. Removeu inteiramente, fazendo o quê? Removeu, não deixou nada lá, não deixou uma frase lá, nada. Removeu inteiramente, encravando o quê? Você entende isso ou não? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Tudo foi cravado na cruz. O pecado, tudo que a lei apontava e te condenava, Cristo tomou o teu lugar, te substituiu, e como teu representante, tudo que você devia caiu sobre ele. O teu pecado, ele tomou sobre si. Tomou ou não tomou? Tudo que a lei apontava e te condenava, caiu sobre ele. Caiu ou não caiu? E ali na cruz, todo escrito de dívida foi removido inteiramente. Inteiramente, ele cumpriu e removeu. Está bem claro isso? Você acredita nisso? Então, quando eu creio em Cristo, olha a graça de Deus. Tudo que ele fez por mim, tudo que ele cumpriu por mim, me é dado gratuitamente. Sou libertado da condenação da lei, liberto do jugo. A graça de Deus vem abundantemente sobre mim. E todos os benefícios da cruz me são dados como? Gratuitamente. Então, como Deus resolve um instrumento acusador na cruz, então a graça dele vem, me salva e me justifica. Não, por isso que você não é mais um condenado, você agora é um justificado. Você que devia, você que era o culpado, você que era o condenado, Cristo assumiu o seu lugar, pagou tudo que você devia na cruz e te justificou, te tornou limpo diante de Deus, aceitável, sem culpa, sem condenação. Essa é a justiça de Deus. O que nós lemos lá em Romanos 10? Eles têm zelo de Deus, mas desconhecendo, não se sujeitaram à justiça de Deus, se estabeleceram a sua própria justiça. Então, toda igreja que está debaixo de lei, ela está estabelecendo a sua própria justiça. Ela não aceita a justiça que vem da cruz, estabelece a sua própria justiça. Como? Eu estou pagando o preço, estou fazendo isso, eu tenho crédito com Deus, eu estou fazendo obras, eu estou guardando o sábado, estabelecendo a sua própria justiça através das suas obras. E não se submete à justiça que vem de onde? Que vem da cruz, que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Então tudo isso foi removido. Então eu tenho que entender,
Até a cruz foi uma coisa. Depois da cruz tudo mudou, tudo foi transformado. Aí começa o evangelho, aí vem a revelação do evangelho da graça de Deus. Aí nasce a igreja, o corpo de Cristo. Eu vou repetir, se a minha cabeça é de Velho Testamento, se a minha cabeça ainda é de lutar contra Jericó, ainda tem Golias de pé, ainda está caindo fogo do céu, que quem que fez Elias fez cair, ainda eu estou lá, eu não enxergo a nova aliança, eu estou atrás de milagre, é o que mais se fala hoje. Eu estou lá, quero ser curado, quero tomar posse, eu estou lá na maldição e bênção da lei, quero comer o melhor da terra, eu sou cabeça e não cauda, né? Por 7 caminhos fugiram os meus inimigos. Estou cantando as coisas lá da lei ainda estou na guerra. Você está na guerra? Não entrei em Hebreus 4 no descanso de Deus. Ainda não está sobre mim o fardo leve e suave de Jesus Cristo. Ainda estou lutando para tentar ser salvo, ser liberto. Eu estou na minha própria justiça, pagando o preço. Mas quando eu entendo que foi feito na cruz, eu entro na justiça de Deus. Agora, o que os Gálatas fizeram? Você pensa que Paulo não ensinou isso para eles? Ensinou. Mas vieram lá os perturbadores. Olha, só o que Cristo fez não é suficiente. Tem que fazer um jejumzinho para ter poder. Tem que pegar o envelope da campanha dos 318. Eu falo assim porque vai para a internet e vai soltar as pessoas. Eu tenho que ir lá no templo de Salomão, porque templo de Salomão, Deus está lá. Se você quer ver uma maldição na cidade de São Paulo, é o templo de Salomão, porque eles estão se vestindo como sacerdote, cumprindo rituais da lei, e Cristo aboliu tudo isso. Quer saber o lugar onde Deus não está? É lá. Pode ter certeza disso. Lá está o engano, lá está a lei de Moisés, tem até a tábua da lei escrita lá. Lá está o engano e a morte da velha aliança. Pode ter certeza que eu estou falando. Falo sem medo de errar, porque o fim da lei é Cristo. Acabou ou não acabou? Vamos ler Hebreus capítulo 10, sobre o que o escritor fala lá, só para a gente ir um pouquinho mais para frente. Vamos lá, Hebreus 10. Ora, visto que a lei, versículo 1, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, teriam cessado de ser oferecidos. Portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesse sacrifício se faz recordação dos pecados todos os anos. Agora presta atenção, porque é impossível que sangue de touros e de bode remova pecados. Então, pastor, todos aqueles sacrifícios da velha aliança, aquela matança de animais, derramamento de sangue, aquilo nunca removeu o pecado. Não tinha poder para remover pecado. Aquilo é só uma sombra. A lei, aqueles rituais, os sacerdotes da lei, os rituais da lei, era uma sombra que, quando Cristo viria como imagem real, removeria toda a sombra, aquilo acabaria. Porque é impossível que sangue de touros e de bode remova pecados. Por isso, agora ele vai falar de Cristo, presta atenção. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes. Mas Deus que não estabeleceu os sacrifícios e a oferta, foi ele, mas ele não quer mais, cansou daquilo, vai começar uma nova dispensação. Aí ele fala: sacrifício e oferta não quisesse, antes um corpo me formaste. Então, um corpo foi formado para Jesus Cristo entrar no mundo. Olha lá: não te deleitastes com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Jesus dizendo: eis, estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, preste atenção,
coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer a tua vontade. Remove o primeiro. O que é remover o primeiro? O primeiro pacto, a primeira aliança. Remove o primeiro pacto para estabelecer o quê? O segundo. Então, Cristo teve que ter um corpo. Deus estabeleceu os sacrifícios, oblações pelo pecado, tudo aquilo do Velho Testamento. Deus que estabeleceu tudo aquilo, mas Deus chegou ao fim de todas aquelas coisas. Cristo teve um corpo, entrou no mundo no corpo, agora através de Cristo, homem, Deus, Deus vai remover a primeira aliança. O que é remover? Tirar da frente, enrolar aquilo, cancelar aquilo, acabar com aquilo, e vai estabelecer o quê? Uma segunda aliança. Continua a leitura. Nesta vontade, versículo 10, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todos. Então presta atenção, Deus me santificou através da oferta do corpo de Cristo. Nós que cremos, o que é a palavra santo? Separado. Então, através da oferta do corpo de Cristo na cruz, essa oferta Deus nos santificou, nos separou para Ele, não é? Você sabe que você é mais santo agora do que um santo da Igreja Católica? É ou não é? Na Igreja Católica tem um monte de gente que é santo, mas baseado na religião deles, mas baseado na Bíblia. Você é santo, foi santificado pela oferta do corpo de Jesus. Acredita nisso ou não? Você que é santo. Continua. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Está falando da lei, que nunca, jamais podem remover pecados. Agora presta atenção, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, foi perfeito pelos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora olha lá, versículo 14. Porque com uma única oferta, uma oferta perfeita, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aonde? Aperfeiçoou aonde? No Espírito. Então, com uma única oferta do corpo dele, o sacrifício perfeito, você crê nele agora, aperfeiçoou para sempre, lá no seu Espírito. Você já foi aperfeiçoado, a vida eterna está aí dentro de você agora. Você já tem uma natureza de Deus aí dentro do seu espírito, aperfeiçoada, mas está preso num corpo de carne contrário às coisas de Deus, um corpo viciado no pecado, que só quer fazer coisa errada, está aqui, presa dentro dessa carne. Mas no Espírito, o verdadeiro homem, o verdadeiro Filho de Deus, você é aonde? No Espírito, que foi aperfeiçoado com uma única oferta feita por Jesus na cruz do Calvário. Continua a leitura. Versículo 14 de novo. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Não é que vai aperfeiçoar, aperfeiçoou para sempre. Aconteceu. Quantos estão sendo santificados? E disto nos dá também testemunho o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Como Deus te vê agora? Deus não vê você no passado. Para você, você só existe para Deus a partir do momento que você nasceu de novo. Todo o teu passado acabou, foi tudo perdoado, tudo lavado, tudo limpo, tudo purificado. Acabou, você se lembra disso. Mas foi tudo apagado. Olha lá o que ele diz de novo. Porque de nenhum modo, versículo 17, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, olha lá, para sempre. Ele não vai lembrar para sempre, ele não vai lembrar para sempre. Agora olha lá, onde há remissão desses, não há oferta pelo pecado. Se houve a remissão dos pecados através de Cristo, acabou, não há mais oferta para o pecado. Por quê? Porque a oferta perfeita foi realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Vocês entendem isso? Então nós estamos onde? Numa nova aliança. Voltar para a velha aliança é voltar para a escravidão. Vamos lá, Gálatas, vamos aonde nós começamos. Gálatas, capítulo 4, vamos terminar lá mesmo. Versículo 4, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo se cumpriu. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei, não nasceu debaixo da lei? Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, de sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, você é o quê? Herdeiro por Deus. Agora o que Paulo está explicando? Gálatas, o que vocês fizeram? Vocês voltaram para a velha aliança, voltaram para o jugo da escravidão. E Paulo trabalha a mente dos Gálatas com essa carta para explicar o erro e o engano que eles cometeram. Então na semana que vem nós vamos continuar nesse trecho. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque eu sou filho, o que Deus fez comigo? Enviou ao meu coração, o quê? Enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. Quem é o Espírito do seu Filho? É o Espírito Santo. Então precisa ficar buscando o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? Aqui, ó, dentro de mim agora, dentro de você agora. Então esse culto de busca do Espírito Santo uma vez por semana, é verdadeiro ou é falso? É falso. Então semana que vem vamos falar sobre isso. Diga assim, amém. Se você trouxe a semente